E aí, irmãos, tudo bem? Boa tarde, graça e paz. Sei que a maioria do pessoal está lá embaixo, a gente vai esperar um pouquinho subir, mas enquanto eles vão subindo, vamos iniciar mais um EBD. Essa aula é a última aula do módulo do cristianismo, é o último bloco, é a última aula do bloco, né, de cristianismo. A gente vai para um outro bloco e com outros irmãos que vão estar falando também a respeito, né, como a gente tem tratado aqui, o cristianismo 360, que é a ideia da gente fazer um apanhado de ensinamento, conteúdos que envolve um pouco mais da sistemática, um pouco mais dogmática dos ensinamentos bíblicos. A gente tem tratado nesse bloco de aulas a relação de Cristo, cristianismo, né? Pode-se assim especificar. E como a gente pode trazer razões, pode trazer argumentos para a doutrina do cristianismo que a gente tanto fala dentro das igrejas. Essa última aula que a gente vai tratar desse assunto, a gente vai tratar especificamente do assunto de encarnação. Como podemos enxergar que Jesus ele veio ao mundo, ele se encarnou. Por que ele teve que se encarnar? Qual o propósito disso? Fazer uma breve recapitulação. A gente tratou a respeito dos evangelhos sinóticos, do evangelho de João, por que chamamos de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, e por que a gente diferencia um do outro. Tratamos a respeito da origem judaica de Jesus, por que ele teve que ser judeu. Tratamos a respeito do ministério de Jesus, por que Jesus ele teve que vir ao mundo, qual o propósito dele vir ao mundo. Tratamos na penúltima aula de hoje do Evangelho de João, a importância que ele tem, qual o ensino teológico que a gente trata, que é um ensinamento mais maduro, um ensinamento mais espiritual dos evangelhos. E na última aula, o diácono Lucas, ele tratou a respeito de um outro ensinamento cristão, que é a respeito da ressurreição de Cristo e a importância. E vamos tratar a respeito da encarnação de Cristo. E como é importante entendermos isso. O primeiro tópico da aula de encarnação é a identidade de Jesus. Como falamos, por que Jesus ele teve que se encarnar? Podemos até perguntar, quem é Jesus, afinal? Essa é uma pergunta que a fé cristã ela tem sempre enfrentado questionamentos a respeito disso. Como podemos enxergar a pessoa de Cristo? E para muitos, e aqui já tratando de ser mais específico, né? O judeu pode tratar aqui de forma bem simples, que Jesus poderia ser uma espécie de rabino, um profeta, ou até um Messias esperado. Mas o mais importante, irmãos, que o ensinamento bíblico ele trata, é que Jesus ele vai além disso. Jesus é Deus. E qual é um dos argumentos que podemos entender isso? Acho que de forma bem clara. Os escritos do Novo Testamento. Se a gente for pegar o Novo Testamento, exceto o livro de Lucas, a maioria dos escritores eram judeus. E todos eles afirmavam que Jesus era Deus. E mais uma vez, os judeus esperavam o Messias, um descendente de Davi, que governaria Israel. Muitos entendiam a ideia de um rei terreno, libertador político e ungido de Deus. Porém, se a gente for analisar, os primeiros cristãos judeus foram além. Eles reconheceram que o Messias não era apenas um ungido por Deus. Ele era o próprio Deus encarnado. Quais evidências a gente consegue ter disso? Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira citação. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3. Qual a evidência que a gente tem que, por mais que a gente tenha várias citações, a gente vai só puxar duas citações aqui. Irmãos, enviado por Deus, ele não era apenas, ele era Deus. Criou o mundo, sustenta o universo e é a expressão exata de Deus. Foi assim que Hebreus 1, do 1 ao 13, ele retratou. E é Deus se revelando, não de forma, pode-se dizer, não de forma de longe, mas de forma pessoal. A gente vai tratar um pouco mais esse tema. O próximo texto, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Para quem
São todas de quem são todas as coisas e para quem são todas as coisas. Paulo utiliza a estrutura do Shema judaico, né? Deuteronômio 6, verso 4, e aplica o texto tanto ao Pai quanto ao Filho. Jesus está, mais uma vez, sendo identificado dentro dessa estrutura como Deus. E qual a importância disso, irmãos? Primeiro ponto, né, que a gente pode tratar a respeito disso, da desmitificação desse tópico. Jesus não era apenas o Messias. Algumas linhas, até pode-se falar que são linhas modernas, acreditavam que os primeiros cristãos. Mas a gente pegou dois exemplos aqui, tanto o livro de Hebreus, que eram judeus cristãos, e quanto a carta de Coríntios, que Paulo, que era judeu, escreveu, tanto os dois tratando Jesus como Deus. Então, a gente vê essa natureza, a identidade de Jesus, que não era apenas um Messias, ele não era apenas um profeta, não era apenas um enviado, mas ele era Deus. E qual a importância disso para a encarnação? A gente vai ver isso um pouco mais à frente, porque isso faz todo o sentido quando falamos de encarnação, porque somente um Deus pode ser encarnado. Irmãos, um documento que eu acho que o autor do nosso livro ele tratou muito bem, ele simboliza muito, reflete muito bem essa questão de natureza, ele vai tratar isso. Um dos documentos que a gente acredita que é um símbolo da nossa fé é o Credo de Nicéia. O Credo de Nicéia, para quem não conhece, foi um documento cristão que, para a igreja responder os questionamentos e heresias que estavam surgindo à época, a respeito da natureza de Jesus, respondeu de forma mais harmônica, mais simples. Ela é tratada como um símbolo da nossa fé, a fé cristã. Credo niceniano, ou credo de Nicéia constantinopolitano, né, como o pessoal gosta de falar, o nome está difícil. É um documento que reflete a nossa natureza, a natureza da igreja e o que é tratado como a pessoa de Cristo. E pode-se afirmar assim, um dos pontos críticos que esse documento ele enfrenta é que não tem base bíblica suficiente. O Credo de Nicéia, em vários momentos, ele é criticado por o fato de não ser simplesmente um livro canônico, mas a relação do Credo na Nicéia reflete a nossa identidade de quem somos. E qual a importância do Credo da Nicéia para tratar isso? Ela sintetiza a nossa teologia, sintetiza o que acreditamos a respeito de Cristo e a sua natureza. O contexto da época era que Ário estava levantando, né, a heresia dele a respeito da natureza de Cristo. E de quem era Cristo? Ele entendia que Cristo não poderia ter sido, por assim, gerado por Deus. Ele não foi, ele era uma pessoa humana. E como sendo uma pessoa humana, ele não poderia ser um Deus, ele não poderia ser uma pessoa espiritual como acreditamos. Não poderia ter esse teor espiritual. E não só isso, Ário também tratou outras heresias que o documento do Credo de Nicéia tratou de enfatizar e derrubar de uma vez por todas. E o que o Credo ele fala? Eu vou ler para os irmãos. Cremos em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Veja a similaridade com o Credo dos Apóstolos. De todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nascido de Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado. Era um ponto que o Ário afirmava. Não criado de igual substância do Pai, por ele todas as coisas foram feitas. Por nós, homens, e por nossa salvação, ele desceu do céu, se fez carne pelo Espírito Santo. Da Virgem Maria se tornou homem, também por nós, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Similaridade com o credo dos apóstolos. Ressurgiu no terceiro dia, conforme as Escrituras. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai. De novo há de vir de glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Tem mais a pessoa do Espírito Santo. Cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai, do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Veja, documento que combate o arianismo, fala sobre a pessoa da Trindade, fala sobre a substância do Filho. E é um belo documento para a gente exemplificar o que seria a doutrina da encarnação.
Porque, como falamos de encarnação, o que seria de fato isso? É um Deus que veio ao mundo, um Deus Pai, ou um Deus que se encarnou e se tornou um ser humano e fez todo o projeto salvífico. E como eu falei, cada linha desse credo, ele responde às distorções e heresias da época, como a doutrina da Trindade, a expressão viel da revelação bíblica, todas elas. E um fato, irmãos, que é muito, como eu falei anteriormente, é muito crítico do credo, é o fato dele não ser um documento canônico. Mas, uma coisa que o reverendo Joel ele fala, também um dos professores que eu tive aula também ele fala, que se a gente for pegar esse credo, se a gente quer saber se realmente esse é um resumo, uma síntese daquilo que acreditamos, pegamos e tentamos excluir algum termo aqui que não seja verdade. Por exemplo, quando falamos aqui que ele é nascido do Pai antes de todos os séculos, gerado não criado, isso é uma mentira? Se podemos afirmar que não, que isso aqui não é uma mentira, isso aqui é uma verdade bíblica para nós. O credo dos apóstolos também é tratado. A gente pode talvez mensurar que poderíamos incluir algo, mas não poderíamos tirar nada daquilo, porque aquilo é a verdade. Aquilo representa aquilo que acreditamos. E como símbolo de fé, que eu acho muito belo, ele é a nossa identidade. Ele é aquilo que acreditamos. É basicamente você chegar em algum lugar e falar assim, ó, quem é você? Esse documento aqui especifica basicamente quem é você, da onde que você veio e naquilo que você acredita. Como falei, alguns críticos questionam a veracidade desse livro, mas como falei, em tempos de confusão doutrinária, a igreja sempre declarou com firmeza naquilo que crê e por que crê. Isso é o mais importante. Não somente você afirmar aquilo que você crê, mas por que você crê naquilo. Um dos pontos eu falei, tratei aqui a respeito da Trindade. E a gente pode fazer um breve resumo da Trindade dentro desse credo. O Pai envia, o Filho desce e o Espírito realiza a encarnação. O Pai envia, o Filho desce e o Espírito realiza a encarnação. E a gente pode entender que tudo isso está por detrás da revelação de um Deus triuno, que manifestou o seu amor para nos resgatar. Amém? Aqui um breve resumo, porque eu tenho outros tópicos aqui. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida sobre o documento, sobre o nosso conteúdo até agora? Irmãos, o nascimento é a vida de Jesus. Como tratamos o nascimento, a vida de Jesus dentro da encarnação? Primeiro ponto, primeiro aspecto, o nascimento de Jesus, a gente sabe que é um nascimento diferente de todos os outros. Quando falamos de encarnação, precisamos entender que Deus não escolheu qualquer caminho para entrar no mundo. Ele não surgiu um adulto, apareceu do nada. Ele se fez homem, nasceu como um bebê, mas de uma virgem, sem a participação de um pai humano. Lucas 1, 31, 35. Breve texto aqui só para a gente acompanhar esse tópico. Eis que conceberás, darás um filho, que chamarás pelo nome de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E a primeira dúvida que pode se fazer, por que Jesus teve que nascer de uma virgem? E aí eu vou querer a participação dos irmãos. Qual o propósito de Jesus nascer de uma virgem? Por que tinha que ser uma virgem? A gente sabe da profecia. Mas por que tinha que ser uma virgem? O primeiro tópico é a origem santa, a herança do pecado. Irmão Marcos. O nascimento virginal garante que Jesus não participasse, não incluísse no pecado original herdado por toda a humanidade desde Adão. Romanos 5:12. Como não houve participação de um pai humano, ele nasceu santo, sem mancha, gerado pelo Espírito Santo. Por quê? Qual a importância disso? Quando falamos de encarnação, falamos de um Deus que se encarnou. Como Deus viria santo, manchado pelo pecado. Mateus 1, 20. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Não existia, basicamente, se a gente for fazer uma analogia, alguma contaminação humana, sim, pode-se afirmar, de breve. Não era, era do Espírito Santo. Por isso, a Virgem.
Além disso, irmãos, além da origem santa que o irmão Marcos falou, podemos também acrescentar o fato da Maria. Isso a gente vê de longe, né? É uma bela figura. A figura da Maria. A figura como uma testemunha única do plano redentor. Por que disso? Porque se a gente for fazer uma comparação, a Maria, ela teve desde o início até o final a revelação do plano salvífico de Deus. Ela pôde presenciar e viver tudo aquilo, nascimento, desde o nascimento virginal até o ministério de Jesus e a morte e a ressurreição. Então, Maria não foi apenas um instrumento. Ela presenciou o nascimento, guardou em seu coração, em que os pastores anunciaram todo aquele projeto salvífico. Ela esteve presente no ministério de Jesus, sofreu na morte de Jesus e Atos 1:14, ela esteve com os discípulos na ressurreição e nos Pentecostes. Então, além de fato de ser nascimento virginal, podemos concluir aqui, irmãos, tanto a origem santa quanto a importância da Maria são dois aspectos que podemos explicar quando falamos de encarnação. Um outro ponto também que revela o nascimento e a vida de Jesus é o ministério dele. É um ministério que revela não somente um profeta, mas uma santidade. Muitos reconhecem que Jesus curou, libertou, ressuscitou. Mas o que mais é impressionante durante o ministério de Jesus é a autoridade que ele fazia tudo isso. Porque se a gente for analisar, irmãos, todas essas coisas, as curas, elas poderiam ter um sinal, mas pela autoridade que Jesus exercia sobre elas, era tudo belo. Vamos ler Marcos 1:22. A autoridade que Jesus exercia no ministério dele não era uma coisa simples, uma coisa que exercia somente conhecimento. Ele tinha autoridade, ele exercia essa autoridade. Ele representava Deus em tudo que ele fazia e dizia. Marcos capítulo 2, verso 5. Ele perdoa os pecados. João 7:46, ele ensina com sabedoria. E João 8:46, ele vivia em obediência perfeita. Então, o ministério de Jesus revelava a sua santidade e, além disso, revelava a sua autoridade, que somente um Deus poderia fazer o que ele fazia. E aqui há um elo entre o nascimento e a salvação de Jesus. É até um termo, né, um pouco diferente. Jesus nasceu para morrer. É um termo forte. O propósito que a gente tem que tirar disso tudo, do nascimento e a vida de Jesus, da salvação que ele trouxe para nós, era o projeto de trazer salvação. Esse era o projeto. O projeto do ministério de Jesus era trazer salvação e somente através da encarnação ele poderia. E o nascimento virginal, o que tem a ver com isso tudo? Não é apenas um detalhe. Ele é uma afirmação doutrinária central. Somente um homem perfeito e sem pecado, gerado eternamente por Deus, poderia ser o cordeiro puro para a nossa redenção. Amém? É impossível falarmos de encarnação e não lembrarmos da figura da cruz e da ressurreição. E aqui, um título que eu botei, a cruz, um escândalo para uns, mas salvação para os que creem. Quando olhamos para a figura de Jesus, o ministério dele, tratamos aqui a ideia do nascimento virginal, a ideia do ministério dele, e por último a gente tem a ideia da ressurreição. Quando olhamos para a cruz de forma simples, de forma natural, ela, dentro do contexto da época também, ela representava humilhação pública, uma morte brutal, sofrível, até pode ser representado por uma derrota diante dos homens. Aquele que foi crucificado em praça pública, né? Até hoje algumas pessoas utilizam esse termo para representar algum tipo de escândalo ou humilhação. E a gente pode até tratar isso, mesmo que seja de forma não específica. Talvez o que Paulo estava querendo dizer em 1 Coríntios capítulo 1:18, essa loucura que é realmente você falar para uma pessoa, pelos olhos naturais,
que a cruz é um objeto de salvação, as pessoas que olham para aquilo sem acreditar realmente de fato, pelo poder do Espírito, elas vão ter dificuldade. Elas não vão conseguir acreditar. Mas, irmãos, a cruz ela tem um belo símbolo para nós. Trazendo para o contexto de hoje, eu gosto de falar sobre isso. Hoje em dia, eu conheço alguns amigos evangélicos também, cristãos, que eles têm dificuldade de olhar para o símbolo que é uma cruz e achar que aquilo ali seja uma coisa boa, uma coisa legal. Tem uma pessoa, por exemplo, que chega para mim e fala: não olho para a cruz porque é sinal de, não é sinal de derrota, mas é um sinal de sofrimento. Não gosto da cruz. As pessoas têm um pouco uma relação mais de afastamento. Eu acredito que seja mais pela conexão que a cruz tem com a Igreja Católica. Muitas pessoas entendem que é catolicismo, o que de fato liga a Igreja Católica, é algo que seja ruim, mas a gente precisa diferenciar o que é algo realmente que não é compatível com a nossa fé e algo que representa, é um símbolo da nossa fé, é um símbolo daquilo que acreditamos. E a cruz é um sinal do cristianismo, irmãos. É uma lembrança visível da obra de Deus por nós. Se ela sempre for vista como um instrumento de tortura, ela será sempre um escândalo. Mas, se ela for vista à luz, e aí é o ponto que esclarece tudo. Se a gente for olhar para a cruz somente a cruz, sem nada, sem nenhum contexto, sem conhecimento, realmente a gente vai ter essa dificuldade de entender que ela é um símbolo de salvação. Se entendermos a ressurreição, aí sim, a ressurreição, eu acho que isso que o autor falou no livro, uma coisa muito bela. A ressurreição, ela dá luz à cruz. Ela consegue fazer com que a cruz seja o maior sinal de amor e perdão e vitória que já existiu. Atos 2, 24. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. A ressurreição, irmãos, ela não é um detalhe complementar da fé cristã. Ela é a confirmação de tudo o que foi prometido. Como o apóstolo Paulo afirma, se Cristo não ressuscitou, então a cruz foi em vão. Se ele ressuscitou, então a cruz se torna um meio no qual nós fomos salvos. Por isso que o simbolismo ele é importante, irmãos. Não estou aqui trazendo argumentos para que a gente tenha isso como prática. Mas o símbolo ele remete àquilo que nós somos. Como eu falei para os irmãos, o credo de Nicéia, o que ele é? Ele é um símbolo cristão. Ele é a nossa identidade, o que nós somos. E se perdemos isso de vista, podemos perder a nossa identidade. Podemos perder de quem nós somos. O que acontece hoje no evangeliqueismo moderno é que muitas pessoas hoje têm dificuldade de explicar o básico. Por exemplo, qual o significado da cruz. Ela consegue compreender, mas ela vai ter dificuldade de explicar. E com o tempo, talvez ela perca essa noção de identidade. E a importância da ressurreição, uma fé viva e fundamentada. Como eu falei para os irmãos, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, 17. A ressurreição de Jesus é a prova final que ele é Deus. E como dizia o próprio Jesus, destruirei esse templo, em 3 dias o reconstruirei. Romanos capítulo 1, verso 4, declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Somente um Deus poderia se encarnar, morrer e ressuscitar. Como eu disse antes, a encarnação dá sentido à cruz. E aqui um paralelo, né? E a ressurreição dá sentido àquilo que acreditamos. E tudo isso é belo, irmãos. Como uma obra de arte. Se formos olhar apenas para um contexto, talvez aquilo que vemos a gente não consegue entender, né? Se for olharmos apenas pelo nosso contexto pessoal. Mas se formos olhar toda a linha, talvez uma obra de arte que olhamos, ela faz todo o sentido e se torna mais belo ainda. Isso é o resumo da obra salvífica de Cristo. Se formos olhar apenas através de uma cosmovisão, apenas de uma lente, podemos enxergar que aquilo ali é uma obra talvez bonita, mas se enxergamos e compreendemos de forma completa a obra, desde o nascimento, desde o ministério até a morte e a ressurreição, tudo isso é belo e tudo isso tem fundamento.
Não foi um homem qualquer que morreu. Foi um próprio Deus, o Deus que se encarnou. Não foi uma derrota na cruz, mas foi uma vitória pela graça. Tudo isso tem fundamento. Romanos capítulo 6, verso 9. Tem aqui alguma dúvida, irmãos? Algum ponto? Para finalizar nossa aula de hoje, a gente vai tratar um pouco da singularidade de Cristo. Por que falamos que somente Cristo poderia ter se encarnado? Se a gente for analisar ao longo da história, muitos filósofos tentaram explicar de uma forma clara como se aproximar de Deus, seja através de esforço, sacrifício ou até mesmo regras morais. Mas o cristianismo ele afirma algo completamente oposto. Não precisamos nos aproximar. Deus se aproximou de nós. E esse traz o contexto aquele símbolo do que é o coram Deo. O Deus que está diante de nós, estamos diante de Deus. Ele está próximo de nós. Romanos capítulo 5, verso 8, parafraseando, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo ele não veio porque éramos merecedores, mas porque a natureza amorosa de Deus assim era. E essa natureza, irmãos, esse amor, ele se revelou de forma, por isso que Cristo é singular. Ele se revelou de forma única. Ele se fez carne, viveu entre nós, suportou a cruz, venceu a morte, ressuscitou para nos religar ao Pai. Por isso é o sentido de uma religião única, ou como alguns escritores tratam da verdadeira religião, porque ela é a única que religa o homem ao Deus Criador. Só existe um Deus. E o propósito de Jesus ter se encarnado, se tornado o que ele se tornou, o propósito que ele trouxe para nós foi de nos religar ao Pai. Esse é o projeto salvífico. Além disso, a encarnação, ela tem um projeto, né, como falei, de restauração. Reconectar o homem ao Criador. E diferente de qualquer outra religião, ele não trouxe um método. Ele é o método. Ele é o caminho. Qualquer outra religião, como o hinduísmo, seja o budismo, eles vão tratar um conjunto de ideias ou condutas que tentam fazer com que o homem ele chegue à sua plenitude, à metafísica. Jesus aponta para si mesmo. Ele é o mediador, o sacrifício e o redentor. Podemos fazer um breve resumo aqui da encarnação. Ele veio, morreu, ressuscitou e, por último, ele voltará. Essa é a promessa que Jesus deixa para conosco. A encarnação aponta para a cruz aponta para a sua ressurreição. Tudo isso, irmãos, conduz a nós uma esperança que será gloriosa na sua consumação. Amém? Alguma dúvida? Algum ponto que os irmãos queiram tratar? Concluímos o nosso bloco de aula sobre o cristianismo. Próxima aula a gente vai tratar, não será comigo, será com outro professor a respeito da doutrina da salvação, que a gente trata na sistemática como soteriologia, e que Deus abençoe a nós. Amém? Vamos orar?